Vou fazer uma revisãozinha da aula passada. Então, nós estávamos falando na aula passada sobre os climas do Brasil, né? Vou compartilhar com vocês o slide que eu utilizei na aula passada, só para a gente relembrar enquanto os outros colegas não entram na aula. Então, nós falamos sobre a diferença entre tempo e clima, que o tempo é algo que é momentâneo, né? Que ele muda. O clima já tem características que se prolongam aí, né? Ela já é mais fixa. Para a gente determinar um clima de um lugar, precisa-se pelo menos observar ali as condições por pelo menos 30 anos, né? Então, tinha colocado aqui as frases, eu vou entrar nisso aqui. Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera e está sujeito a variações. Então, ontem, por exemplo, estava calor, de repente choveu, né? Estava chuvoso, estava úmido, hoje já está mais fresco, não está tão quente quanto ontem. Isso é o quê? Essas mudanças, né, momentâneas é relacionada ao tempo. Já o clima é um conjunto fixo, né, de variações do tempo em um longo período. Então, eu observo durante um ano inteiro quais são as variações que existem no clima, no tempo, né? Se essas variações se repetem, se tem um padrão de temperatura, de umidade do ar, de pressão atmosférica, dos ventos, como que são essas variações no verão, no inverno, no outono, na primavera, e aí determina-se, então, o clima. Existem alguns fatores, né, que determinam ali o clima. Os elementos são a radiação solar, a temperatura, que está bem relacionada, pressão atmosférica e umidade do ar. E no Brasil, nós vimos que pelo aquele vídeo que eu passei para vocês, nós vimos que existem várias formas de determinar o clima, mas nós pegamos a fonte do IBGE, né? Que nós temos ali 5 principais climas no Brasil, que é o equatorial, tropical semiárido, o tropical de altitude, que é o mesmo tropical de altitude, e o tropical atlântico e o subtropical, né? Então, esses são os cinco principais climas do Brasil. Estão aqui. O equatorial corresponde aqui a essa porção norte do Brasil. O tropical, essa região central e parte aqui de Roraima. O semiárido corresponde à porção aqui do Nordeste, né? O tropical atlântico é o tropical úmido também, o que está aqui é diferente do mapa que nós temos na apostila, mas é o tropical úmido. E o tropical de altitude corresponde ali ao clima subtropical. Não, peraí. Clima subtropical, aqui, né? Tropical de altitude. Nesse mapa que nós temos na página 312 já não aparece, né? Ele faz como se fosse o clima tropical típico também, clima tropical. E o subtropical aqui na região sul. Cada clima ele tem sua característica, né? Nós vimos que o clima equatorial ele possui temperaturas elevadas, chuvas abundantes, né? Já o semiárido ele é um clima mais seco, a temperatura é elevada, mas tem poucas chuvas, as chuvas são bem escassas. O tropical úmido, ou o tropical atlântico, né? Tem altas temperaturas também, chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. O clima tropical típico também possui temperaturas elevadas, que é onde a nossa região, que é o mesmo clima tropical. Então, tem 2 estações bem definidas, né? Uma seca e outra chuvosa. E o clima subtropical, que fica na região sul. Eu vou pedir para alguém que está com o Matheus, o microfone aberto. Fecha, por favor, Matheus.
E o clima subtropical, que é ali na região sul, né, e na região do Paraná ali também, que as temperaturas são altas, mas no inverno elas são bem mais baixas, né? Podem chegar a menos 0 graus e inclusive nevar. E as chuvas são bem distribuídas aí ao longo do ano. Então, essa é só uma revisãozinha sobre os tipos de clima. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a vegetação. E a vegetação está relacionada ao clima. Então, dependendo do tipo de vegetação, quero que vocês peguem a apostila de vocês, página 307. Pode falar, Letícia. Prof, como você foi explicar o subtropical, o equatorial? Sim, Bem ruim, eu também não consegui entender não, Letícia. Eu vou até colocar aqui a caixinha para ver se... página, só um pouquinho, tá? Peraí, só um pouquinho. Pode repetir? 307. Você pode repetir, Letícia, por favor? Quando você foi explicar o clima equatorial, tropical e os outros, eu não consegui te escutar, porque travou um pouco para mim. Ah, sim. Mas tá tudo aqui na apostila, tá? Na apostila tem essas informações. Aqui na página 113 tem as características de cada tipo de clima, ok? Ok. E nós vamos falar agora sobre as formações vegetais. Deixa eu só fechar aqui esse... O que é essa formação vegetal? Formação vegetal é vegetação. 317. A formação vegetal é a vegetação. E como que o que é uma vegetação? A vegetação, então, é o conjunto de plantas de uma determinada região, né? O Brasil, ele possui uma diversidade de vegetação devido à sua grande extensão territorial, à sua diversidade climática. Então, tem 8 principais tipos. Deixa eu ter... 9. Nós temos 9 tipos de clima, né? De tipos climáticos. Tipos de clima, não, perdão. Tipos de vegetação. 9 formações vegetais diferentes, que vão estar relacionadas aí ao clima, né? E por isso que a gente precisou estudar, então, as características do clima primeiro. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só fechar esse aqui. A página da apostila, para quem não entrou agora, a página 317. Que vai falar, então, sobre as formações vegetais. Como eu já disse, as formações vegetais é né, o conjunto de plantas de determinado local. Então, no território brasileiro, nós temos diferentes tipos, né? Essas formações estão relacionadas ao tipo de solo, de relevo e principalmente ao clima da região. Então, nós temos aqui abaixo um mapa do Brasil vegetação nativa. Esse mapa, ele está mostrando na região como que era antes de ser povoado, né? Ali. Página, seu áudio travou na hora que você falou. Página 317. Então, essa é a formação nativa, né? A formação vegetal nativa. Nós podemos observar aqui, ó, que na região de Mato Grosso do Sul, nós temos 3 ou 4 vegetações que aparecem aqui no nosso estado. Quais são elas? Quais são as vegetações que aparecem? Olha aí na apostila de vocês, observem a legenda
e me digam quais são as formações vegetais nativas no nosso estado. Campos, Isso. Pantanal, Cerrado. Cantilha, Pantanal, Cerrado e Campos. Campos, Pantanal, Cerrado, falta um. E floresta tropical. Isso, esse verdinho aqui, ó, bem no limite, nós temos formação de floresta tropical, né? Floresta. Limite ali do Mato Grosso do Sul com os estados de São Paulo e Paraná. Então, nós vamos agora conhecer as características. Nós vimos que tem são 9 tipos de formações vegetais que nós temos no Brasil. Quais são elas aqui? Nessa região norte, qual é o tipo de vegetação que aparece? A principal. A principal é o quê? floresta Amazônica. Floresta amazônica, exatamente. Essa parte aqui, no centro do Brasil, que tipo de formação vegetal é essa? Cerrado. O cerrado, exatamente. Aqui, ó, na parte do Maranhão, o norte do Piauí. Dos cocais. Mata dos cocais, muito bem. Mata cocais. Nós temos aqui, nessa região do sertão, aqui do Nordeste, que tipo climático que predomina? Caatinga. Caatinga, muito bem. Caatinga. E toda essa parte aqui, ó, mais próxima, não é no litoral ainda, mas mais próxima aqui do litoral, né? Floresta tropical. Floresta tropical. Floresta Até a região sul, floresta tropical, exatamente. Temos aqui na região sul, essa partezinha em marrom, que tipo de formação vegetal? Campos. Muito bem. E especificamente na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, qual é o tipo de vegetação? Mata de araucárias. Mata de araucárias. Ok. Tem algum que a gente não falou? Eu acho que tem. Qual? O vegetação litorânea. Isso, a vegetação litorânea que percorre, olha só, aonde tem mar aqui, ó, toda essa parte em azul no mapa é mar. Então, aonde tem mar aqui, ó, nós temos essa vegetação litorânea, que é uma vegetação meio que específica, né? São plantas com características, tá difícil aqui, gente. São plantas com características específicas, né? Então, todo o litoral aqui, ó, essa parte litorânea, aí aqui um pouco no Espírito Santo, aí aqui um pouco no Rio de Janeiro, aqui na região sul aparece também um pouco dessa vegetação. Então, agora nós vamos conhecer as características de cada tipo de vegetação. O clima, ele possui as características, e aí, de acordo com esse clima, né, o tipo de solo, e o relevo, nós temos esse tipo específico de vegetação. Então, quais são as características da floresta tropical? Deixa eu ver quem vai fazer a leitura aqui para mim. Joel. Lê para mim, Joel, as características da floresta tropical. Lá embaixo, a seguir, vamos conhecer algumas das principais características das formações vegetais nativas do Brasil. Página 317, floresta tropical. Floresta tropical apresenta ampla diversidade de plantas, de grande e de pequeno porte, desenvolvendo-se Rafaela, acompanha a leitura. Na chuvosa porção leste do país, entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte.
Pode continuar aqui essa última frase. Próximo ao litoral. Próximo ao litoral, o quê? Recebe o nome de Mata Atlântica. Ok, então a floresta tropical, ela tem uma ampla diversidade de plantas. O que é isso? Tem vários tipos de plantas diferentes, tanto plantas grandes quanto plantas pequenas, né? Ela está ali localizada entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Então, ela pega toda a porção ali do Brasil, inclusive parte aqui do Mato Grosso do Sul, né? Os limites de Mato Grosso do Sul com os estados de São Paulo e Paraná são cobertos aí pela formação vegetal de floresta tropical. Então, essa é uma característica da floresta tropical. Rafael, lê para mim as características das matas de cocais. Ok. Matas de cocais. Formação na qual predominam dois tipos de palmeiras, o babaçu e Babaçu e carnaúba. a Carnaúba. Desenvolve-se em uma área de transição entre floresta amazônica e caatinga, no encontro Nos estados do Maranhão de Piauí. Ok, então a Mata dos Cocais, ela fica ali no meio. Essa transição, área de transição, a palavra transição significa mudança. Então, ela não é nem a floresta amazônica e nem caatinga. Ela está no meio das duas, ela pega um pouco de cada ali, né? E formou a sua vegetação específica daquele lugar. Então, é uma área de transição. Fica na região do Maranhão e Piauí, um pouco mais acima do Maranhão, como vocês podem observar aqui, ó, na apostila. Não sei se o meu vídeo está destacado, deixa eu só olhar aqui. Então, aqui, a Mata dos Cocais. Vou pedir para, deixa eu ver quem é o próximo aqui. Matheus, ler para mim as características do cerrado. Pode falar. Tem uma partezinha também lá eu acho que é Ceará esse aqui, né? E entre o Ceará e o Rio Norte. Verdade. Tem bem pequenininho, né? Uma porçãozinha aqui. Verdade. Entre o Ceará e Rio Grande do Norte ali. Ok. Você pode ler para mim, Matheus, as características da formação vegetal de cerrado? A do cerrado apresenta árvores em geral de médio porte, com cascas grossas, galhos e troncos retorcidos. Também é composta de gramíneas e arbustos. Desenvolve-se em extensas áreas do território brasileiro, onde há duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Então, o cerrado é uma das principais, né? Uma das formações vegetais aqui do Mato Grosso do Sul. Volta lá na página 317, essa parte em vermelho. Ela ocupa grande parte do centro do Brasil, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, ela aparece bastante, principalmente aqui nessa região do próxima aqui de Campo Grande e nas cidades próximas. Então, as árvores, elas são meio retorcidas, né? Você pode estar observando nessa imagem aqui ao lado. Tem cascas grossas e gramíneas e arbustos. O que são gramíneas? Aquelas
gramas um pouco mais altas do que a grama normal, essa grama que a gente tem em casa. Parece um gramado, mas é mais alto, né? E pequenos arbustos. Então, essa é a característica da formação vegetal de cerrado. Geralmente, ela ocorre onde tem áreas de estações bem definidas, uma área seca e outra chuvosa, como é o caso aqui do Mato Grosso do Sul, né, da região centro-oeste. Esther, você pode ler para mim as características do Pantanal? Pantanal, composto por espécies de plantas típicas de diferentes formações. Você está lendo, Esther, que a gente não está conseguindo te ouvir. Está sem o áudio? Tá? Tudo bem, não tem problema, tá? Obrigada. Eu vou passar para outro coleguinha. É que está bem baixinho. Até sai alguma coisinha, mas está bem baixinho. Pode falar, Letícia? Eu no banheiro. Pode. Yuri, lê para mim, Yuri, o Pantanal. As características do Pantanal. Fica um pouquinho mais para frente, Yuri, senão vai ficar muito longe do microfone e a gente não vai conseguir te ouvir, tá? Bem pertinho do computador. Pode começar. Planalto, composta por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais, como da floresta amazônica, da floresta tropical, do cerrado, da caatinga. Caatinga esse, tá? Caatinga e de campo. E desenvolve-se em uma extensa área de planície entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok, deixa eu só mandar para um aluno aqui. Mandei para vocês, Esther, mas eu mandei errado, tá? Então, o Pantanal, ele tem essas áreas que são mais alagadas, né? Tem ali os tipos de plantas que aparecem também na floresta amazônica, na floresta tropical, do cerrado, da caatinga e de campos. Então, é uma mistura, tem diferentes formações vegetais que aparecem também em outros tipos de vegetação, né? Nós também temos Pantanal, formação de Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul, né? A principal parte fica no Mato Grosso do Sul e um pedacinho do Pantanal também fica no Mato Grosso. Essa imagem vocês estão vendo uma paisagem da formação da vegetação de Pantanal na cidade de Poconé, no Mato Grosso. Mas a maior parte do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, tá ok? Ô, prof, Oi, pode falar, Thiago. se eu estou enxergando bem, mas lá no Rio de Janeiro também tem. Não, em Mato Grosso, em MG, Minas Gerais, também tem um pedacinho, né? Não, esse aqui esse de Minas Gerais aqui é Caatinga. Ele é amarelo, tá? O Pantanal é um pouco mais alaranjado, tá bom? Então, Entendi, é que eu não estava enxergando muito bem. a Caatinga. Quais são as características, então, da Caatinga regiori? Não está acompanhando, né, Regiori? Prof, caatinga. Formação vegetal composta por espécies de plantas adaptadas à falta d'água. Por isso, muitas dessas espécies apresentam espinhos, poucas folhas e raízes profundas. É nativa principalmente dos estados da Rio
região nordeste do país, em áreas da região, Em áreas de em áreas de chuva. pouca chuva e temperaturas elevadas. Ok, então ocorre ali principalmente, né, no clima semiárido, a formação de caatinga. Então, são plantas, né, que sobrevivem bem em lugares secos, né? Por isso que elas têm muito espinho, poucas folhas, as raízes são bem profundas para conseguir pegar a água do subsolo. E ela é nativa principalmente, então, ali na região nordeste, onde nós temos o clima semiárido. Então, vocês podem observar aqui a imagem, aqui ao lado da paisagem de Caatinga. Vou pedir agora para, deixa eu ver quem vai ler, Tiago, ler para mim as características da floresta amazônica. Apresenta vegetação densa, com ampla diversidade de espécies de árvores, com tamanhos variados, além de arbustos, trepadeiras, cipós e plantas aquáticas, estende-se por grande parte dos estados da região norte do país, onde o clima é quente e úmido. Então, a floresta amazônica é bem caracterizada de floresta. Quando a gente imagina uma floresta, a gente imagina bem as características então, da floresta amazônica mesmo, né? Então, tem grande diversidade de espécies, árvores bem grandes, árvores pequenas, arbustos, trepadeiras, cipó, plantas aquáticas e principalmente ali na região norte, né? Principalmente não, ela ocorre ali na região norte do país, os estados do Amazonas, Acre, Roraima. Alguém está com o áudio aberto? Guilherme, você pode fechar, por favor? Seu áudio. Está me ouvindo, Guilherme Velasque? No Pará, na porção norte do Mato Grosso, também ocorre ali a formação de floresta amazônica. Pode falar, Tiago. Prof, o nome da floresta é Floresta Amazônica porque ela é na Amazônia? Nunca parei para... Mas deve ser, provavelmente, né? Na região amazônica. É certamente que sim. Eu já parei para pensar feito tudo. Oi? Quem está falando? Eu parei para pensar todas as vezes que eu tive oportunidade. Não consegui entender, o Regiori, né? Pode falar devagar, Regiori, tá? Eu parei para pensar nisso todas as vezes que eu tive oportunidade. Ah, sim. Ok. Vamos lá, então, para a mata de araucária. Quem vai fazer para mim a leitura? Não, é quem não leu ainda, tá, pessoal? O Pedro. Lê para mim, então, Pedro, quais são as características da mata de araucária? Tá. Mata araucária, formação vegetal que predomina na araucária também, conhecida como pinheiro do Paraná. Desenvolve-se nos estados da região sul do país em áreas de maior altitude da região sudeste, onde as temperaturas são mais baixas. Então, essa mata de araucária, ela recebe esse nome por causa do tipo de planta, né? Que predomina naquele lugar, que são essas araucárias aqui, que são esses tipos de plantas que aparecem aqui ao lado. E elas ocorrem em estados de maior altitude, ou seja, onde tem maior altura em relação ao nível do mar, lá na região sudeste, né? Ela fica ali praticamente no centro da região. Espera só um pouquinho. Na área mais central ali, né? E onde ela também precisa de temperaturas mais baixas, ela não sobrevive onde tem muito calor. Por isso que sempre a vegetação vai estar relacionada ao tipo de clima, tá?
Nós temos também aqui os campos. Lê para mim, Guilherme, as características de campos. Ô, Guilherme. Campos são formados. Alves. Campos são formados, sobretudo, por Não, peraí, só um pouquinho. Quem são compostos por... Espera só um pouquinho. Quem está lendo? Deixa eu interromper aqui, espera só um pouquinho. Está em 2, Guilherme? É o Alves. Eu sou do pneu. A gente está falando... Tá, então eu vou fechar o do Guilherme Velasque. Deixa fechado o seu áudio, Guilherme. Guilherme Alves, pode fazer a leitura. Campos são formados, sobretudo, por gramíneas. Também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem. Gramíneas também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem geralmente perto do curso dos rios, denominadas capões. Capões ocorrem principalmente no estado da região sul do país, onde também são conhecidos como pampa. Ok, então essas são as características de campos, né? É realmente um campo. Não tem muitas plantas altas, geralmente é mais gramíneas, e fica ali na região sul do país. E para finalizar aqui as formações vegetais do Brasil, nós temos a vegetação litorânea. Vai, Guilherme Velasque. Lê para mim a vegetação litorânea. Tá acompanhando, né, Guilherme? Desenvolvência ao longo do litoral brasileiro, em razão do terreno arenoso, a apresentação das áreas baixas e econômicas rasteiras em áreas onduladas do rio. Fechem os áudios, pessoal. Deixa só o do Guilherme. Plantas rasteiras. Tá travando. Eu estou conseguindo ouvir. Acompanhar na sua apostila, não tem problema. Em área do geográfico do rio, lugar se encontram os terrenos, alagações. Alagadiços. Oi? Terrenos alagadiços, não é alagações, tá? Desenvolver-se a vegetação de mangueira. Ok, então essa vegetação litorânea é aquela característica do litoral mesmo. São árvores baixas, plantas rasteiras, que são plantas que se desenvolvem no chão mesmo. São áreas onde as águas dos rios e do mar se encontram. Não sei se vocês já foram em alguma praia, onde tem esse encontro da água do rio com a água do mar. E são terrenos alagadiços, né? Onde se desenvolve a vegetação de mangue. Só um pouquinho, filho, já faltam 3 minutinhos, vamos já ver. Então, essas são as características dos tipos vegetais, das formações vegetais do Brasil. E aí eu quero que vocês observem aqui na página 320. Então, nós vimos lá na 313, na 317, a formação nativa do Brasil, as formações vegetais nativas, né? Mas olha só como está essa vegetação hoje no Brasil. Essa área cinza foram as áreas que foram degradadas
lá na página 320. E olha só o que restou dessa vegetação. Yuri, para de brincar com o mouse, presta atenção. Olha só o que restou. Tudo isso aqui que está em cinza é o que foi degradado, que foi retirado, né, da vegetação nativa. E restou somente essa parte que está colorida aqui. Então, nós podemos observar que a vegetação nativa do Mato Grosso do Sul não existe mais a floresta tropical. O cerrado diminuiu consideravelmente, né? E o que predomina aqui, então, hoje é o Pantanal. Aqui, a floresta tropical, nós podemos observar aqui, ó, que ela praticamente sumiu. A mata das araucárias, então, olha só o que restou. Aqui da Caatinga também, da Mata dos Cocais. Então, tem uma área que foi muito extensa, que está sendo alterada, que foi degradada pelo ser humano, né? Para construção de cidades, página 320, para construção de cidades, para formação de pastos, para áreas de agropecuária, enfim, são diversos os motivos, mas podemos observar que muita área foi degradada. E quais são as consequências dessa destruição? Além, né, do problema ambiental relacionado à retirada da vegetação, influencia ali no clima, na precipitação, né, nas chuvas. Também traz problemas para as diversas espécies animais e vegetais que estão ali. Então, se eu tenho um animal que vive naquele tipo de vegetação, que se alimenta daquele tipo de planta, e é retirada essa vegetação, ele não tem como se alimentar e acaba entrando aí em extinção. Então, a biodiversidade do país acaba diminuindo, né, com essas alterações que ocorrem na vegetação brasileira. Aí eu quero que vocês pulem lá para a página 322 e 323 para estar respondendo ali essas questões, mas acho que não vai dar tempo mais, né? Agora que eu olhei aqui, nós temos menos de 1 minuto, vou mandar a aula seguida, tá? Então, finalizamos por aqui. Beijo e continuem aí na frente do computador, que eu já vou mandar o próximo link.